Fala criativo, fala criativa. Estou aqui gravando esse vídeo sobre os 4 princípios básicos do design. Se você é um iniciante e está começando a carreira de design agora, eu acredito que esse vídeo vai ser interessante para você e vai ser de bastante ajuda na sua carreira. Se você é um profissional, eu peço que você assista o vídeo até o final e deixe seu feedback nos comentários, porque isso vai ser de grande ajuda para eu produzir mais conteúdos. Bem, para a gente dar início, eu queria deixar aqui qual a finalidade do design, como surgiu. E o design ele surgiu como um facilitador de organização, um sinalizador ou identificador de algo, seja lá um produto, uma empresa, uma pessoa. O design vai estar facilitando a organização, a sinalização ou a identificação de algo. Beleza? Para a gente dar início aos 4 princípios, o primeiro princípio que eu queria falar seria o princípio da proximidade. E o princípio da proximidade ele vai dizer que os itens relacionados entre si devem ser agrupados e aproximados uns dos outros. Tu mora perto do rio, aí tem sapo, tem gato, tem cachorro latino, é muita coisa. Bem, o primeiro princípio que eu quero falar é o princípio da proximidade. E o princípio da proximidade ele diz que itens relacionados entre si devem ser aproximados e agrupados uns dos outros. O princípio da proximidade ele tem como objetivo organizar os elementos relacionados. Você me pergunta, como assim, Yuri? Não sei. Now the world don't move to the beat of just one drum. What time they rise for you? They not. Não, brincadeira. Eu trouxe aqui um exemplo. Nesse cartão de visita, eu vou usar ele em todo vídeo. E a gente vai usando ele em cada etapa dos quatro princípios. E você pode ver aqui um erro muito comum de quem está iniciando, que é tentar preencher todo o vazio do cartão de visitas, ou seja, de qualquer outro projeto. Tentar preencher os espaços vazios. E não é muito aconselhável, por quê? Porque os seus olhos vão ficar dançando, procurando a informação desejada. E quando você aproxima, quando você usa o princípio da proximidade, você vai ver que é bem mais interessante. Por quê? Você vai ver que aqui em cima foi colocado o nome do profissional, a profissão do profissional e embaixo os contatos. Dessa forma fica bem mais fácil de procurar o que eu quero. Eu vou ler, vou identificar. O próximo princípio é o princípio do alinhamento e ele diz que cada item deve ter uma ligação visual com algo na página. Nada na página deve ser jogado ali arbitrariamente, ser colocado ali só porque você gostou. Ou você vai colocar lá só porque achou bonito. Não, nada deve ser colocado sem motivo ou por acaso em um layout, em uma página ou no seu trabalho em geral, o que for. Tudo deve haver um porquê. Todos os elementos devem estar conectados, criando assim algo limpo, algo sofisticado, suave. Quando você faz isso, você tem até argumentações para falar com o seu cliente, gerando assim modos mais fáceis de você convencê-lo que você está certo. Quando nós falamos de alinhamento, acredito que você já conheça o alinhamento à esquerda, à direita, centralizado e justificado. Você já viu esse exemplo, eu acredito que você já entendeu que ele não tem nenhum tipo de alinhamento. No segundo exemplo que a gente falou naquela hora, você vai entender que ele está centralizado e ele está conectado por uma linha imaginária que liga os dois grupos. Nesse terceiro exemplo, você vai ver que os elementos eles estão alinhados à direita e conectados novamente por uma linha imaginária que conecta os dois grupos. Nesse caso, o alinhamento, sendo ele à esquerda, à direita ou centralizado, as formas mais usadas são o alinhamento à esquerda ou à direita. O alinhamento centralizado muitas pessoas não gostam por ele ser um alinhamento muito básico. As pessoas dizem que passa a ideia de sem brilho, apesar de ser uma forma mais segura. Alguns até dizem que o design inseguro foi lá e colocou o alinhamento centralizado. Mas qual alinhamento utilizar? Eu recomendo que você escolha um alinhamento e utilize
ele por toda a página. É até um dos princípios do alinhamento. Você coloca um alinhamento e utiliza ele durante todo o seu projeto, todo o seu cartão de visita, todo o seu papel timbrado, e vai passar uma ideia mais harmônica, mais sofisticada, suave ao seu projeto. Bem, o próximo princípio é o princípio do contraste. O princípio do contraste ele diz que se elementos não são iguais, diferencie-os por completo. E o princípio do contraste ele tem como objetivo gerar interesse e auxiliar na organização do projeto, do layout ou a página que você está construindo. Você vai ver aqui novamente o exemplo do cartão de visita, onde foi usado a cor para dar contraste entre os grupos criados lá no princípio da proximidade. Você vai entender também que quando nós vamos usando os princípios, o cartão ele vai criando uma harmonia maior. E nessa questão de contraste, você vai entender que contraste é exatamente isso, a oposição entre coisas da mesma natureza. Nesse caso, nós usamos a cor, o elemento cor, que se contrastaria. Qual seria o contraste do preto? Exatamente o oposto, que seria o branco. Além disso, você também poderia usar o contraste entre a tipografia, que seria o que? O grosso e o fino, o pequeno e o grande. Todas essas coisas vão criar um contraste. E o quarto princípio é o princípio da repetição. O princípio da repetição ele vai dizer que alguns elementos devem ser repetidos por todo o material. Essa repetição é para gerar uma ideia de unidade visual. E o objetivo dessa repetição seria criar uma unidade visual e tornar a página mais interessante. Como vocês podem ver novamente o cartão de visita, onde foram criadas linhas ou retângulos, como vocês quiserem chamar, pela página para criar uma unidade. Vocês podem ver que a cor novamente é repetida e essas linhas, onde eu vou criar a repetição tanto por cor como por elementos. E eu gostaria de utilizar também meus trabalhos para que vocês entendam mais um pouco. Nesse trabalho vocês podem observar que logo em cima vai ter o dia e o mês e logo embaixo o dia de comemoração. Vocês vão ver que aí já criou um grupo entre algo relacionado, que é o dia comemorado e o dia do mês que é comemorado essa eventualidade. No caso, logo embaixo nós vamos ter uma frase e mais embaixo o profissional que disse essa frase. Dentro disso, vocês vão ver que nós já temos ali um princípio da proximidade. Os itens relacionados devem estar próximos um do outro. Logo após a questão do princípio do alinhamento, nós vamos ver que os itens, os elementos estão alinhados à esquerda. E vocês vão ver também o logotipo logo embaixo, alinhado à esquerda, onde ele vai estar conectado tanto com a frase como com os dias de comemoração. Isso vai ser o princípio do alinhamento, vai conectar com a linha imaginária os itens relacionados, os itens que estão alinhados à esquerda. E vocês podem ver também a questão do contraste. Eu falei anteriormente, nós vamos ter o contraste de cor, contraste grande, pequeno, grosso e fino, e nós vamos ver aqui a questão da tipografia, a questão de ser uma fonte light e outra bold, como também o contraste no fundo da página. Você vai entender que o BG ele vai estar contrastando com a fonte, com a cor que eu estou utilizando, que é o preto, que dá um contraste com o branco. Em relação à repetição, você vai ver que o dia do design está em bold e lá a frase, o final da frase, e diz por que não, vai estar em bold novamente. E isso vai gerar uma repetição. Você vai conectar os dois elementos. Aqui está outro projeto, eu não vou falar um pouco mais sobre ele, mas vocês podem observar alguns elementos
que já foram ditos, a questão da cor, a questão da tipografia e outros elementos que vão ser repetidos sobre o projeto. E aqui outro, vocês podem ver a questão do alinhamento também. E é isso, galera. Eu queria deixar esse vídeo para vocês. Espero que o conteúdo tenha sido interessante. Se você gostou, deixe seu like aí, é muito importante isso. Deixe seu feedback nos comentários. E essas são as dicas que eu queria deixar para vocês. Se você escolher um alinhamento, seja ele à direita ou à esquerda, ou centralizado, utilize ele por toda a página. Caso você utilize vários, vai acabar desarmonizando o seu projeto. A questão do contraste é a mesma coisa. Se você for utilizar todos os contrastes de cor, de tamanho, se você não usá-lo corretamente, se você se sente inseguro, opte por escolher uma única forma de contraste ou duas. É uma forma ideal de você se sentir mais seguro. Na questão da repetição, a mesma coisa. Se você for repetir itens demais e tentar preencher novamente todos os vazios da página, vai acabar poluindo visualmente o seu projeto. Outra dica muito importante, pessoal, é aprenda a receber as críticas, ela sendo construtiva ou não. Isso é muito importante para a sua carreira, vai te ajudar a crescer muito. A questão também de você pedir dicas, eu digo para você uma frase que Henry Ford disse, que se ele tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito que queriam cavalos mais rápidos. E não foi isso que ele fez. Ele criou carros que são mais rápidos que cavalos. E você tem esse potencial. Se as pessoas dizem o que você tem que fazer, pense mais alto que isso, pense maior do que isso e consiga objetivos maiores. E é isso aí, campeão, vai nessa. Deixe seu like no vídeo e deixe seu feedback também, isso é muito importante. Valeu! Diabo, o cabo vem andar a cavalo, é um monte de cachorro infeliz. Cachorro!